Revelado, o surpreendente plano da minha filha que transformou nossa família para sempre. Era uma noite fria numa pequena cidade do interior do Brasil, e Ana olhava para a loja de confecções da família, o único legado que restou de seu amado marido. Com 40 anos e um coração pesado, ela se lembrava dele a cada botão que costurava, a cada tecido que cortava. Ana tinha se tornado a âncora para sua filha, Clara, uma adolescente sonhadora que se destacava nas aulas de arte, mas que vivia trancada em sua própria insegurança. Clara, aos 16 anos, escondia seu talento em um caderno empoeirado, com desenhos que poderiam revolucionar o mundo da moda, mas que raramente viam a luz do dia. As contas da loja estavam cada vez mais apertadas, e cada dia parecia um desafio. Ana queria que Clara tivesse um futuro seguro, mas, no fundo, ela sabia que esses sonhos de moda eram apenas um fardo que a filha carregava. Quando Clara foi selecionada para uma competição de moda na escola, Ana sentiu seu coração apertar. Mais uma distração, pensou. Isso não a levará a lugar nenhum. Durante o jantar, o clima estava tenso, e o cheiro do arroz com feijão parecia misturar-se com a expectativa de que Clara falasse. Ouvindo tilintar dos talheres, Clara finalmente reuniu coragem. Com a mão trêmula, ela abriu o caderno e revelou seus desenhos. Mãe, eu quero participar da competição. Sua voz, mansa, quase se perdeu na sala. Ana olhou para os rabiscos coloridos, para a criatividade pulsante da filha, que irradiava mais vidas do que todo o seu trabalho árduo. Mas, em vez de orgulho, o que vi foi preocupação e tensão. Clara, você precisa focar em algo sério, que te garanta futuro, disse Ana, com a voz gelada. Aquelas palavras cortaram Clara como um fio afiado. O gosto amargo da rejeição veio com força, e a atmosfera leve do jantar se esvaiu. A partir daquele momento, a casa que antes era um refúgio agora parecia um campo de batalha emocional. Clara se retraiu, mergulhando em seu mundo de sonhos, enquanto Ana afundava ainda mais em suas inseguranças. As semanas passaram, e a tensão entre mãe e filha aumentava. Em busca de inspiração, Clara decidiu ir a uma feira local. O que ela não esperava era encontrar um renomado designer que, com poucos olhares, reconheceu o brilho em seus desenhos. Ele se aproximou, e em um tom encorajador disse, você tem talento, garota. Deveria se inscrever em um curso de moda. Aquela palavra, talento, ressoou como uma sinfonia na mente de Clara. Mas a dúvida logo a tomou, e se sua mãe desaprovasse? E se esse sonho a afastasse ainda mais de Ana? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana, por sua vez, começou a sentir um vazio quando percebeu que Clara estava se afastando. Mesmo sem saber, a reflexão interna começou a tomar conta. O que era ser mãe mesmo? Proteger Clara de todas as dores do mundo, ou deixá-la arriscar e viver seus sonhos? O conflito gritava dentro dela enquanto pensava nos desenhos da filha e no brilho nos olhos da jovem designer que encontrara. Futuro ainda parecia nebuloso, e a pergunta ecoava no ar. Ana teria coragem de deixar sua filha seguir o caminho do sonho, ou continuaria a nadar contra a corrente de suas próprias inseguranças? Enquanto os dias se passavam, o destino aguardava ansioso para revelar o que o futuro reservava para essa família. A manhã seguinte trouxe consigo um céu limpo e um sol brilhante, mas na casa de Ana, havia uma nuvem de incerteza pairando. Ao acordar, ela viu Clara, ainda dormindo, com desenhos espalhados ao seu redor como um mosaico de sonhos não vividos. O coração de Ana se apertou. Não era apenas a vida da filha em jogo, era o futuro delas duas. Depois de preparar o café da manhã, Ana decidiu se sentar à mesa da cozinha, onde o clima do lar sempre foi um reflexo do amor dela pelo marido que não estava mais ali. Olhou para a xícara de café fumegante e lembrou-se das palavras de um amigo de longa data. Às vezes, os sonhos assustam, mas também são o que nos tornam vivos. Será que isso se aplicava a Clara? Clara acordou poucos minutos depois, com os olhos sonolentos, mas que logo brilharam ao ver a mesa posta. Mãe, você viu meus novos desenhos? Sua voz ainda carregava restícios de sono, mas havia uma empolgação no ar. Ana hesitou por um momento e, na tentativa de manter a conversa leve, respondeu, os que você mostrou antes. Eles são interessantes. Clara percebeu a distância na voz da mãe e seus olhos se fecharam. Você não acredita em mim, acredita? Em mim e nos meus sonhos?
A pergunta ecoou como um grito. Ana, sem saber como responder, sentiu as lágrimas ameaçarem suas pálpebras. Não é que eu não acredite, Clara. É só eu quero que você tenha segurança. Aquela conversa deu início a um ciclo de tensão que se repetia incessantemente nos dias seguintes. Cada tentativa de diálogo parecia aumentar uma parede invisível entre elas. Clara passou horas desenhando, mas seus trabalhos passaram a ser feitos em segredo, longe dos olhares e desaprovação materna. Ao mesmo tempo, Ana se viu consumida pela preocupação, pensando em garantir um futuro que começava a parecer sombrio e distante. Certa tarde, enquanto organizava os tecidos na loja e tentando afastar os pensamentos que insistiam em atormentá-la, Ana recebeu uma visita inesperada. Era Helena, uma amiga de longa data e também ex-vice-presidente de uma grande marca de moda. Ana, ouvi dizer que sua filha tem um talento incrível para design. Você sabia disso? A indagação de Helena acendeu uma pequena chama dentro dela. Ela está apenas sonhando, respondeu Ana, tentando mostrar que as coisas não eram tão simples. Sonhar é o primeiro passo para realizar, minha amiga. Não há impeça. As palavras de Helena reverberaram na mente de Ana. Mas, cada vez que tentava imaginar Clara percorrendo seu caminho na moda, o medo superava a esperança. E se tudo desse errado? E se ela não estivesse pronta para o que o mundo havia a oferecer? Finalmente, um dia após a loja fechar, Clara decidiu mostrar sua coleção para a mãe. Ana hesitou, mas algo dentro dela forçou a ir. Era hora de confrontar seus medos. Clara estava nervosa, as mãos tremiam enquanto fornecia explicações claras sobre cada peça e desenho. Era como se ela estivesse exorcizando seus medos, seus desejos, sua essência. Ana sentou-se, o olhar fixo nas criações que brotavam da mente de Clara. Os designs irradiavam cor, vida e uma autêntica paixão que ela nunca havia percebido antes. As lágrimas escorriam sem aviso, emoção tomando conta. Mas, em vez de se conter, Clara enxergou o momento. Mãe, você pode acreditar em mim? Ana fechou os olhos por um instante, sentindo uma tempestade de sentimentos dentro dela. A batalha interna entre proteger e deixar ir estava perto do clímax. Finalmente, ela respirou fundo e, com a voz trêmula, respondeu: eu quero acreditar. Mas será que a coragem de Ana seria suficiente para permitir que Clara seguisse seus sonhos sem olhar para trás? A dúvida ainda pairava no ar, esperando para ser moldada em algo novo. O que aconteceria quando novos desafios surgissem? Era apenas o começo da jornada, e o destino parecia prestes a surpreender novamente. Ana despertou naquela manhã com um novo fôlego. O sol, embora ainda tímido, parecia trazer consigo uma promessa de mudança. Em seu coração, uma fração de esperança começou a se formar. Ao olhar para Clara, criando mais um desenho, seus olhos brilhavam como nunca. A ideia de encorajar a filha agora parecia menos assustadora e mais como uma bênção. Mãe, você vai me ajudar a mostrar esses desenhos para alguém? Para que eles ganhem vida? Clara perguntou, quebrando o silêncio com um sorriso esperançoso. Ana hesitou por um instante. A intensidade do pedido fez seu coração bater mais forte. A imagem de Clara enfrentando o mundo fazia sua respiração falhar, mas, em vez de recuar, ela decidiu que essa era a hora de apoiar os sonhos da filha. Claro, amor. Vamos encontrar um jeito, Ana respondeu, sua voz firme, porém cheia de vulnerabilidade. Elas passaram a manhã juntas, planejando e esboçando um pequeno portfólio. Os sorrisos se tornaram mais frequentes, e os traços de Clara pareciam mais ousados. Ana sentia que, de alguma forma, talvez estivesse dando a própria voz a Clara. Naquela tarde, Ana e Clara foram até a loja de Helena. O nervosismo era palpável enquanto Ana segurava a mão da filha, sentindo um misto de orgulho e medo. Ao chegarem, Helena as recebeu calorosamente. Ana, Clara, que alegria ver vocês aqui. O que traz vocês ao meu canto? Clara, com um brilho nos olhos e um semblante determinado, respondeu: eu trouxe alguns desenhos. Gostaria de mostrar para você. As palavras saíram com uma confiança que Ana não sabia que a filha tinha. Helena sorriu, mas houve um momento em que a expressão dela se tornou mais séria. Ela notou a concentração de Clara e uma onda de expectativa surgiu no ar assim que Clara colocou os desenhos sobre a mesa. Ana observou cada detalhe da mãe e da filha. Os olhos de Clara estavam fixos nas criações, e por um momento, o mundo ao redor parecia se desvanecer. Helena analisou cada peça, o rosto iluminando-se gradativamente com cada traço e cor. Clara, isso é incrível. Você tem uma visão única, ela exclamou. Ana não pôde conter as lágrimas.
A visão da filha sendo reconhecida pelo talento que sempre teve, mesmo em meio ao medo que a cercava, era emocionante. Esse é só o começo, Clara, você deve continuar a criar. O mundo precisa conhecer seu talento, Helena continuou, enquanto Ana olhava com orgulho inestimável. Mas no momento em que tudo parecia brilhar, um pequeno tremor percorreu Ana. E se as expectativas de Helena não fossem cumpridas? E se Clara não estivesse pronta para o que estava por vir? As preocupações sufocavam suas esperanças. E se ela falhasse? Após a conversa animadora, Ana deixou a loja com o coração pesado. Em casa, frente ao espelho, ela se encarou com ferocidade. Você precisa deixar ir, sussurrou para si mesma. Ao mesmo tempo, a dúvida ainda pulava em sua mente. Clara era forte, mas o mundo poderia ser cruel. Nos dias que se seguiram, Clara começou a se apresentar para pequenos grupos de designers, e cada vez que voltava, sua energia vibrava como nunca. Ana não conseguia acreditar no quanto a filha estava florescendo, mas a sombra da dúvida permanecia. Poderia realmente suportar a pressão desse novo caminho? Até onde a paixão poderia levá-las? Assim, em uma noite tranquila, quando o céu estrelado parecia prometer tranquilidade, Ana decidiu que era hora de ter uma conversa franca com Clara. Enquanto sentavam-se lado a lado em seu pequeno sofá, Ana virou-se para a filha e, com um olhar cheio de determinação, disse: precisamos falar sobre o que vem a seguir. Sobre como lidar com os desafios. A respiração de Clara ficou pesada, e Ana notou a tensão nos ombros dela. O peso das palavras pairava no ar, e uma nova atmosfera se formava entre elas. O que será que a série de eventos traria? Estariam preparadas para enfrentar os desafios do futuro juntos? A tensão do momento foi interrompida por uma mensagem no celular de Ana, piscando incessantemente. Ela olhou para a tela, e o coração disparou ao reconhecer o nome da remetente. Era Helena. O que a amiga teria a dizer agora? Ana sentiu o coração acelerar enquanto observava a tela do celular. Helena era mais que uma amiga. Ela era um suporte nas montanhas russas emocionais que as duas mulheres enfrentavam. A mensagem estava breve, mas a expectativa era densa. O que poderia ser tão urgente? Oi, Ana. Desculpa a mensagem repentina, mas preciso te contar uma novidade. Clara se apresentou para um concurso de ilustração. As inscrições se encerram amanhã e ainda dá tempo de se inscrever. Quero muito ver o talento dela brilhando. Ana ficou paralisada. Um concurso? Uma porta aberta para o mundo? As emoções se espalharam por seu ser. Clara havia feito isso sozinha, sem contar a ela. Um misto de orgulho e medo invadiu sua mente. Ela não tinha certeza se estava pronta para isso. A pressão de um concurso poderia ser avassaladora. Um concurso? Agora? Clara, ela quase sussurrou, como se chamasse a filha que estava perto. Clara estava no quarto, cercada por papéis e lápis coloridos que pareciam ter vida própria. Mãe, o que foi? Clara perguntou, saindo do silêncio, a expressão curiosa. Ana respirou fundo e tentou encontrar as palavras certas. Clara, a Helena me avisou sobre um concurso de ilustração. É uma grande oportunidade. Os olhos de Clara brilharam imediatamente. Só que, eu não sei se você está pronta para isso ainda. Eu estou, mamãe. Eu estou. Clara exclamou, saltando para perto da mãe, seus olhos radiantes de entusiasmo. Eu sei que posso fazer algo incrível. Eu já pensei em alguns desenhos que poderei usar. A determinação da filha era contagiante, mas Ana não conseguia afastar a sombra do medo. Como ela poderia acalmar o coração inquieto de Clara se o seu também estava agitado? E se não der certo, Clara? E se as pessoas não gostarem? O mundo pode ser cruel. Mãe, eu já venho me preparando para isso. Pode ser a minha chance de mostrar ao mundo quem eu sou. O semblante de Clara era firme, e sua voz, decidida. Ana queria acreditar, mas a verdade doía. Com a batalha interna crescente, ela fechou os olhos por um instante, buscando clareza em meio ao turbilhão. Vamos lá, vamos fazer isso juntas. Disse Ana, reerguendo-se em um momento de coragem. Sim. Precisamos nos inscrever imediatamente. Clara gritou, a alegria inundando a sala como um raio de sol forte. Elas se sentaram juntas, e Ana ajudou Clara a juntar os desenhos mais impactantes e a criar uma apresentação perfeita. Enquanto isso, o tempo passava como um rio rápido, levando com ele os medos e incertezas. O relógio estava contra elas, e a adrenalina crescia à medida que a data final se aproximava. Ana sentia o coração vibrar na expectativa de algo grandioso.
O que mais você precisa, Clara? O que está faltando? Ana perguntou, ansiosa. A nervosidade se transformava em entusiasmo, como uma camada nova se sobrepondo às inseguranças. Uma mensagem para me apresentar. Algo que mostre quem eu sou. Preciso transmitir a mensagem certa. Clara respondeu, com os dedos pontilhando o teclado rapidamente. Ana percebeu que essa era uma ótima ideia, mas sentiu um aperto no peito. Clara, e se você não conseguir passar a mensagem? E se acharem que você é apenas mais uma? Então eu vou tentar novamente. Porque o importante é que estou fazendo o que amo, Clara afirmou, e a confiança dela iluminou o ambiente. Com a tensão em alta e a energia pulsando, Clara escreveu suas palavras de apresentação, cada letra desenhando um pedaço de sua alma. Ana olhou para a tela e viu, através da escrita de Clara, a menina corajosa que estava se transformando em uma artista. Estava quase na hora de enviar a inscrição, mas uma inquietação fez Ana hesitar. E se falharmos? Como lidaremos com isso? E se formos vitoriosas, mãe? O que você vai sentir? A pergunta de Clara ecoou pelo ar, pesada e marcante. Ana sorriu, admirando a coragem da filha. Eu sentirei que tudo valeu a pena. Com um último clique, elas enviaram a inscrição. Uma onda de emoção e incerteza tomou conta. O futuro estava aberto diante delas, cheio de promessas e desafios. O que viria a seguir? Aquelas horas de espera seriam repletas de dúvidas e inseguranças, mas também de esperança. O destino aguardava, com suas surpresas à espreita. E enquanto Ana observava Clara, agora cheia de vida, uma pergunta ecoava em sua mente. Seu amor e apoio seriam suficientes para enfrentar o que estava por vir? O dia seguinte chegou como um mistério envolto em névoa. Ana acordou com o sol infiltrando-se tímido pelas frestas da cortina, mas seu coração estava em pesada batalha internamente. Clara já estava na cozinha, a mesa repleta de papéis e lápis, como um campo de batalha criativo. A animação da filha era contagiante, mas Ana não conseguia acessar seus próprios sentimentos de felicidade. A ansiedade a sufocava. Mãe, olha esses rascunhos! Clara exclamou, segurando um desenho vibrante com um céu azul e nuvens expostas em tons de rosa e laranja. Sua paixão transbordava, mas Ana também sentia o peso do que estava por vir. Estão incríveis, Clara. Você se dedicou bastante, respondeu Ana, forçando um sorriso. Mas por dentro, a dúvida pulsava como um tambor frenético. E se a Clara não conseguisse se destacar? E se a crítica fosse cruel? A campainha tocou, e o coração de Ana disparou. Era praticamente uma música de ansiedade. Quando ela abriu a porta, viu Helena com um sorriso largo, trazendo uma caixa de donuts. Oi, meninas! Como vocês estão se sentindo? É o dia da verdade, disse Helena, com a animação típica que sempre a caracterizou. O simples sorriso dela fez Ana parar e respirar um pouco. Estamos bem, ou tentando ser, Ana respondeu, seus olhos rapidamente mirados na filha, que parecia radiante e tentava colocar para fora toda sua energia criativa. Então é hora de celebrar o esforço, e não apenas o resultado. Vamos fazer disso um momento bonito, sugeriu Helena, enquanto deixou os doces na mesa. Clara pulou na cadeira, já imaginando a festa enquanto sabores de chocolate e morango brilhavam em seus olhos. Aquela era sua maneira de lidar com a pressão, levar diversão para cada momento sério. Ana desejava poder fazer o mesmo. Ela se afastou da mesa e decidiu buscar um pouco de ar lá fora. O dia estava claro, mas seu pensamento era uma tempestade. As dúvidas voltaram a assombrá-la. E se Clara se machucar? E se a rejeição a deixar ir para um lugar sombrio? O que eu vou fazer? Oi, Ana. Você está bem? Era a voz de Helena, cortando seus pensamentos. Só pensando em como o que está em jogo é grande demais, Ana confessou. E se ela não estiver pronta? Helena olhou nos olhos de Ana e, com um tom sério, disse, às vezes, a única maneira de se preparar é enfrentar o desconhecido. Você precisa confiar nela, assim como ela confia em você. Mãe, vem experimentar os donuts. Clara gritou, puxando Ana para a mesa. O açúcar e os risos pareciam a cura perfeita. Ana sentou-se e sorriu, mas seu coração ainda carregava um peso, uma sombra que não se afastava. Assim que o relógio se arrastou pelas horas, o momento de esperar terminou. Ana sentiu um aperto na garganta. O resultado estava a caminho, e cada segundo passava lentíssimo. Ela olhava para Clara, que mergulhava nos desenhos como se nada lá fora importasse. Até que, de repente, o telefone de Ana tocou e um frio na barriga a invadiu. Era uma mensagem de Helena. Oi.
Tem novidades do concurso. A expectativa está à flor da pele. A Clara precisa de você agora mais do que nunca. Vamos nos encontrar? Uma mistura de empolgação e medo tomou conta, como uma montanha-russa emocional. Ana sabia que deveria limitar sua ansiedade, porque Clara precisava do apoio incondicional da mãe. Mas a expectativa pesava nas costas. Clara, precisamos conversar. A Helena quer que nos encontremos. Ana disse, sua voz tensa. Clara virou-se para ela, o brilho ainda nos olhos, mas agora havia uma preocupação crescente. Mãe, o que você está sentindo? O que está errado? Acho que precisamos nos preparar para qualquer notícia, para o que qualquer resultado trouxer, Ana respondeu, ansiosa mais do que nunca. O pano de fundo do futuro de Clara estava mudando, e a tensão pairava no ar. O que quer que viesse, seria um divisor de águas. Ao olhar nos olhos de sua filha, Ana percebeu que não era apenas sobre triunfo ou derrota, era sobre crescer diante das dificuldades. A cada batida do coração, a expectativa aumentava e, juntos, em silêncio profundo e esperançoso, se preparavam para as revelações inesperadas que estavam por vir. A ansiedade se tornou um desafio a ser enfrentado com coragem. A cada passo, Ana sentia que seu amor se tornava uma bússola guiando-a nas incertezas. E, à medida que elas se preparavam para esse encontro, uma questão pairava no ar, silente, mas forte. O que as novas notícias realmente revelariam sobre elas, a cada instante? Ana respirou fundo, tentando absorver cada pedacinho daquela ansiedade como se fosse um ar fresco. Clara estava à sua frente, uma pequena bola de energia desprendendo esperança e sonhos, enquanto a mensagem de Helena ainda ecoava nos pensamentos de Ana como um mantra inquieto. O que aqueles resultados poderiam significar? Quais novas direções estariam prestes a se abrir diante delas? Enquanto o tempo parecia se esticar, Ana observou Clara raptar seus desenhos, os traços vivos que davam vida a papel. Cada linha parecia pulsar como se contasse uma história. O coração de Ana se encheu de amor, mas também de um receio paralisante. Era um amor que doía, fazia-a querer proteger a filha de tudo, até mesmo de suas próprias ambições. Helena chegou com um ar de urgência. Oi, meninas. Estava quase pensando que iríamos nos atrasar, exclamou, carregando mais caixas dessa vez de sucos de biscoitos. A gente não está atrasada, ainda não saiu o resultado, Clara respondeu, com um brilho provocativo nos olhos. O calor da amizade entre as duas era palpável, quase uma forma de proteção em meio à incerteza. Vamos nos sentar. Precisamos do açúcar antes de saber o que acontece, sugeriu Helena, síncrona ao movimento da mesa que já estava se transformando em um banquete improvisado. Clara riu e começou a guardar os desenhos enquanto a excitação enchia o ar. Ana, porém, mal conseguia acompanhar a leveza da cena. O que estava em jogo era muito maior do que donuts ou sucos, eram sonhos, medos e inseguranças. Mãe, você ainda está preocupada? Perguntou Clara, interrompendo os pensamentos de Ana. A voz da filha era uma corda tensa no espectro da sala, um chamamento. Um pouco, querida. Mas estou tentando ficar calma, Ana respondeu, tentando esconder o tumulto dentro de si. A resposta de Clara foi de pura luz. Você confia em mim, não é? Então vai dar tudo certo. A inocência e a força na voz da filha a pegavam desprevenida. A certeza dela era um baita remédio, uma dose intensa de esperança que a mãe precisava. No final, depois de lavarem os rostos e se vestirem com cores vivas, andaram pela calçada em direção ao café onde se encontrariam com Helena. Enquanto passavam pelas ruas, Ana sentiu que, mesmo com o mundo lá fora em completa atividade, dentro dela havia um universo de sentimentos, um mar revolto de incertezas e expectativas. Elas chegaram ao café, não muito longe de casa. O aroma de café fresco e a mistura de risadas das mesas ao lado ofereciam um ambiente quase mágico. Mas o coração de Ana estava aninhado em batidas rápidas. A cada passo, ela tentava recordar as palavras de Helena. Às vezes, a única maneira de se preparar é enfrentar o desconhecido. A mesa já estava ocupada por Helena, que acenava animadamente. Oi! Vamos nos sentar e chafurdar nesse suspense até que as novidades cheguem. Ana sentou encostada a Clara e, por um momento, sentiu a conexão entre elas pulsar forte. Sem perceber, ela entrelaçou os dedos com os de Clara, como se isso pudesse oferecer um oásis no deserto das incertezas. Helena, percebendo a tensão, decidiu quebrar o gelo. Então sempre que eu me esforço, acabo ouvindo uma música, sabe? Espero que isso ajude. Mas Ana não tinha ouvidos para as adivinhações. Ela tinha a cabeça cheia de perguntas inquietantes. O que viria a seguir? O café começava a balançar e o clima esquentava.
Um grupo de jovens estava celebrando algo próximo, e risadas contagiantes enchiam o ar. Imagina só, Clara. E se você for eleita? Você vai ter que fazer um mural agora. Helena estava radiante enquanto falava, movendo as mãos com gestos dramáticos. A mão de Clara apertou a de Ana, esse movimento suave, quase como um porto seguro. A ligação entre elas fazia Ana olhar para a filha e ver, além do medo, uma nova possibilidade, um futuro brilhante, independente das pedras no caminho. Justamente quando a expectativa havia começado a se desdobrar, o telefone de Ana vibrou e, com a mente ainda em maré baixa, ela olhou para a tela. Era Helena. A mensagem que apareceu a deixou em choque. Preparem-se. O resultado chegou. O nome da Clara foi anunciado, mas não é tudo que parece. O ar ficou pesado. Ana trocou olhares com Clara, e o mundo pareceu se silenciar ao redor. O que seria tudo isso? O que de fato Esther queria dizer? As dúvidas retornaram, empilhando-se como construção frágil sobre um solo no qual Ana não sabia se poderia pisar. Está tudo bem? Perguntou Clara, o pequeno sorriso começando a desaparecer em seu rosto. Ana sentiu o calor da amargura subir em sua barriga. A única coisa que ela sabia era que, naquele momento, precisava estar presente a cada segundo. O que quer que acontecesse, elas enfrentariam juntas. Mas no fundo, uma nova pergunta se formava em Ana. O que aquela mensagem realmente significava para Clara? E, principalmente, como seu desenho se encaixaria em um destino que parecia tão nebuloso? Ana sentiu o peso da mensagem na mão, como um livro prestes a abrir suas páginas mais sombrias. Ela deu uma rápida olhada para Clara, cuja expressão de esperança começava a se contorcer em dúvida. O velocímetro de seu coração disparou, e as palavras de Helena reverberavam em sua mente como um eco sombrio. Mas o que não parece, Helena? O murmúrio de Ana saiu como um fio de voz, quase perdido no burburinho do café. Clara apertou a mão da mãe, buscando conforto nas palmas de Ana, e a mãe se lembrou de todas as vezes que haviam enfrentado coisas juntas. Desafios que pareciam intransponíveis, mas que, de alguma forma, superaram. Ali, no núcleo daquele momento, Ana decidiu que não iria deixar o medo tomar conta. Vamos descobrir juntas, ela sussurrou, instintivamente renovando a determinação de Clara. Helena, percebendo a tensão crescente, puxou a mensagem da tela. Olhem, o resultado é promissor. Clara, seu nome está na lista dos selecionados, mas soube que há uma questão sobre sua obra. Alguns não conseguiram entender a mensagem que você quis passar. A incerteza no ar quase se podia tocar. Clara respirou fundo, desmontando seu sorriso tímido. Então, o que eu fiz de errado? A insegurança em sua voz fez o peito de Ana apertar, um impulso de vontade de tirar tudo isso dela, de proteger seu sonho e seu espírito. Não é que esteja errado, Clara. Apenas o que você quis dizer com esse desenho. Helena parecia estar tentando encontrar formas de dizer, mas a claque interna de Ana fazia isso parecer um desgosto. Era um momento crucial. A tensão era palpável, como uma corda esticada prestes a estourar. Ana observava o rostinho de Clara, uma mistura de confusão e fragilidade. O amor que sentia pela filha transbordava, e Ana sabia que a resposta não era apenas sobre o desenho, mas sobre quem eram naquele instante mãe e filha navegando pelo eixo da incerteza. Clara, você sempre esteve apaixonada pelos seus desenhos. Apenas mostre isso. Ana deixou as palavras escorregarem de sua boca com urgência. Era ali que ela queria chegar, chacoalhar as inseguranças e renovar a confiança na filha. Às vezes o que mais importa não é o que os outros veem, mas o que você sente ao criar. Clara olhou nos olhos da mãe, e a centelha de tristeza começou a se transformar em determinação. Eu só queria que as pessoas vissem a história que eu queria contar. Eu queria que minha arte fosse justa para todos. O tom quase que quebrado na voz de Clara fez sentir ainda mais a fragilidade do momento. Então conte-a. Você tem um dom, Clara. Deixe isso transparecer. É isso que importa, Ana exclamou, impulsionada pela paixão de ver a filha brilhar. Não desista por causa do que os outros acham. Esta é a sua oportunidade de mostrar quem você realmente é. E, naquele instante, o clima ao redor delas pareceu mudar. As luzes do café se tornaram mais quentes, e Ana sentiu a mão da filha apertar a sua mais firme. A conexão entre elas acendeu novas centelhas de esperança. Você tem razão, mãe. Eu vou fazer isso. Clara olhou para os desenhos presos à sua carteira. E se o real motivo por trás do meu trabalho é o amor e as experiências que passei? Se eu mostrar minha verdadeira essência? Os olhos de Clara brilharam com uma força renovada. Ana não conseguiu conter o orgulho.
E mesmo dentro daquele redemoinho emocional, seu amor era mais forte. Exatamente. E se não for o que os outros esperam, o que importa é que seja verdadeiro para você. Enquanto as palavras ecoavam, Ana percebeu que o destino era mais complexo do que ela imaginara. Talvez essa lição não fosse só para Clara, mas para ela também. Encarar suas próprias limitações, a necessidade de libertação da pressão que fazia um nó na garganta. Helena não poderia deixar aquele momento passar em branco. E se vocês fizessem um plano de ação juntas? O que acham de aprimorar essa mensagem e deixá-la ainda mais forte? Trabalho em equipe. Ana olhou para Clara, um novo brilho nos olhos da filha. Elas estavam prontas para enfrentar essa batalha juntas. E Ana sabia que o caminho à frente ainda se desenharia em formas que ela não podia imaginar. Mas uma sombra paralela dançava nos cantos do coração de Ana. A mensagem não era apenas um desafio, havia algo mais que sugava energia ao redor. Sim, Clara estava se levantando, mas que consequências a vitória poderia trazer? E o que mais estava reservado em meio a essa reviravolta? Vamos mostrar a todos a verdadeira Clara. Essa galera não sabe o que está perdendo. Com as palavras de Helena como combustível necessário, Clara sorriu. Mas, mesmo assim, uma nuvem de insegurança persistia, um eco sussurrante que Ana precisaria enfrentar em breve. Quando ao fundo, um alvoroço se formou. A porta do café se abriu de uma maneira abrupta, trazendo um frio repentino que cortou a atmosfera de alívio. Lá estava um grupo de pessoas, cada uma com rostos conhecidos, mas que agora se olhavam com olhares carregados de expectativa. Que mais estava por vir? Pronto para derrubar os sonhos de Clara? O burburinho no café aumentou, e os olhos de Ana se arregalaram ao reconhecer aquela turma. Era o grupo de jovens artistas que costumava rivalizar com Clara nas exposições. Ela sentiu um aperto no estômago. Alguma coisa estava por vir, uma tempestade de críticas ou uma chuva de apoio. Você consegue, Clara. Não se deixe abater. Ana puxou a filha mais próxima, seu instinto de proteção se ativando. Clara observava a cena com um misto de curiosidade e apreensão, enquanto Ana tentava transmitir a coragem que gostaria de sentir também. Xiao, o líder do grupo e conhecido por seu olhar afiado para a arte, era o primeiro a avançar, seus olhos brilhando com intensidade. Oi, Clara. Ouvi que você está selecionada. Estamos fazendo uma colagem de arte. Quer participar? Seria incrível se sua mensagem estivesse presente. A afirmação de Xiao foi como um sopro de ar fresco. Mas, no fundo, Ana sentiu que havia um subtexto. E se era uma armadilha? Clara hesitou, buscando uma confirmação no olhar da mãe. Eu sim, claro. Adoraria. O sorriso dela foi como uma lâmpada acesa numa sala escura. Mas Ana ainda se preocupava. A colaboração significava entrar num campo minado. Aqueles jovens tinham um histórico de serem implacáveis. Xiao, me fala mais sobre isso. O que você e o seu grupo realmente querem? Ana interrompeu inesperadamente, chamando a atenção de todos. Um silêncio rapidamente se instalou, e os olhares se voltaram para ela. Só queremos que Clara se destaque de verdade. Ela tem um talento incrível e a arte dela deve ser exposta. É assim que uma verdadeira artista deve fazer, certo? Xiao respondeu, seu tom quase provocativo. Ana olhou para Clara, percebendo uma centelha de ambição nos olhos da filha, e um desejo de ser aceita. Não era só sobre arte, era uma busca por reconhecimento, um grito por pertencimento. Mas até onde isso poderia levá-la? Ana se lembrou das horas que passaram desenhando juntas, do brilho no olhar de Clara ao compartilhar suas ideias. Está bem, Ana decidiu, sua voz firme. Mas Clara deve permanecer fiel ao que acredita. Seu talento não deve ser moldado por ninguém. Uma onda de murmúrios atravessou o grupo, não esperavam resistência. Claro! É isso que eu quero. Clara reafirmou, sua coragem crescendo. Quero que essa arte fale por mim. Ana sentiu um misto de orgulho e receio. Era uma batalha de expectativas e incertezas. Com um nó da cabeça, Clara se deixou levar, e Ana percebeu que aquela era uma escolha dela, não da mãe. Era a habilidade de Clara encontrar sua voz, um passo que não poderia ser desferido sem algum risco. Os jovens artistas começaram a discutir as ideias em torno da mesa. O ambiente que antes parecia frio agora pulsava com o calor das novas possibilidades. Mas dentro de Ana, um embaraço persistia. Ela sabia que a luz que brilhava em Clara agora podia ofuscar, mas também poderia atrair as sombras. Enquanto o debate avançava, Ana se afastou levemente, observando as interações de Clara e seus novos colegas de perto.
O coração dela se encolheu quando enxergou Xiao sussurrando algo para um dos amigos. Tinha as dúvidas se eram elogios ou uma crítica. Talvez essa colaboração fosse mais do que arte, uma ponte para desafios que nem Ana, nem Clara estavam prontas para enfrentar. E o passado estava sempre à espreita, criando fissuras onde ao menos deviam ter espaço para florescer. Clara é uma artista por si mesma. Vamos nos concentrar em sua obra e no que quer mostrar ao mundo, não no que os outros esperam dela. A voz de Ana ressoou forte, chamando a atenção dos presentes novamente. Mas, com isso, os olhares mudaram ponto agora. A atmosfera estava cheia de expectativa. O desafio que Clara tinha pela frente parecia cada vez mais distante e ao mesmo tempo mais presente. Ana decidiu que não poderia se calar, que deveria proteger não apenas os sonhos da filha, mas sua essência. Esse grupo não pode moldar quem você é, Clara. O coração de Ana batia forte. E se eles tentarem, a frase dela ficou no ar, um eco sombrio do que ainda poderia estar por vir. Clara se virou, seu olhar refletindo uma mistura de distração e determinação. O que mais elas precisavam enfrentar para que a verdade do coração de Clara realmente brilhasse? Ana observou a filha se posicionar entre os jovens, decidida, mas uma sombra de dúvida cruzou sua mente. As provações estavam apenas começando. E com tamanha luta à frente, o mistério ainda pairava. Quem realmente seriam aquelas vozes em torno delas no final do dia? Clara estava empolgada. O calor das vozes ao seu redor parecia alimentá-la, mas dentro de si, havia uma luta silenciosa. Olhando para Xiao, que se inclinava sobre a mesa esboçando ideias, Clara sentiu uma força crescente. Ser parte daquela colagem de arte era tudo o que ela desejava, mas a pressão de ser aceita ainda pairava como uma nuvem escura acima dela. Ana observava, apreensiva. Ela conhecia a capacidade do grupo de fazer ousadas críticas disfarçadas de elogios. A maneira como Xiao falava era cativante, mas não era sincera. A mãe queria gritar: essa não é a sua verdade, filha. Não deixe que eles manipulem seu talento. Contudo, a luta interna de Clara por aceitação a tornava ainda mais intensa. Vamos fazer um brainstorming, gente. Clara, que tal seu último projeto? Pode ser a base da nossa colagem, Xiao sugeriu, seu olhar fixo nela, quase desafiador. A expressão dele variava entre animação contagiante e uma expectativa quase rabugenta. Ana sentiu que aquele convite tinha uma camada mais profunda, algo que poderia se voltar contra Clara. Eu fiz algo sobre as expectativas na arte. Mostrar que cada um tem seu próprio jeito de ver o mundo, Clara respondeu hesitante, tentando manter firme sua voz, apesar das dúvidas. Expectativas? Isso é muito banal. Vamos pensar em algo mais impactante, mais pulsante. O que você acha de dar uma reviravolta e escandalizar um pouco? Xiao brincou, provocando risadas entre os membros do grupo. As risadas ecoaram no café, e Ana sentiu seu coração apertar. Escandalizar era uma palavra perigosa, cheia de promessas de visibilidade, mas com um custo alto. O que Clara poderia acabar fazendo em nome da arte? Ana decidiu interferir. Não suportava a ideia de que a filha fosse puxada para um caminho que não era o dela. Clara, o que realmente te tocou na sua obra? Não se deixe levar por ideias dos outros. Mantenha a essência do que você quer expressar. Ela falou com uma força que surpreendeu a todos. As risadas cessaram ao ouvir o tom de sua voz, substituídas por murmúrios nervosos. Clara lançou um olhar de gratidão à mãe, mas ao mesmo tempo uma pequena chama de rebeldia acendeu em seus olhos. Ela queria ser vista como forte, como capaz. Eu quero fazer o que meu coração manda, Ana. É só arte. Clara disse, um pouco mais alta do que pretendia, despertando a atenção de todos novamente. Mas e se essa arte for moldada por eles? Há um mundo inteiro aguardando sua luz, Clara. E se você soltar suas amarras agora, o que vai sobrar quando chegarmos ao fim desse ciclo? Ana tentava alcançar a filha, mas Clara já estava se afastando, acompanhando a correnteza do grupo. Se eu não me afastar, nunca vou saber do que sou capaz. Se não for agora, quando? Clara olhou para Ana com determinação. A mãe percebeu que a luta estava muito mais profunda do que apenas uma colisão de ideias. Era sobre a própria identidade da filha. O que poderia surgir dessa nova versão dela? O grupo tomou as rédeas da conversa, avançando com a nova ideia de colagem como um tornado. Clara foi envolvida naquele redemoinho de criatividade que a cercava. O ambiente que antes tinha uma carga negativa agora pulsava uma nova energia. Mas a preocupação de Ana crescia a cada riso e a cada palavra fervorosa que saía de Xiao.
E se toda essa paixão virasse uma faca para usar contra Clara? Enquanto o debate fervia, Ana sentiu uma onda de protecionismo maior que nunca. Por mais que Clara estivesse brilhando, ela temia que aquela luz chamasse a atenção errada. Uma questão persistia em sua mente: o que cada um realmente queria ali? Quando a conversa se intensificou, Clara, alheia ao que Ana sentia, parecia se fundir ao grupo, com os olhos brilhando, vislumbrando um futuro promissor. Mais uma vez, Ana, pulmão contraído pela ansiedade, se perguntava até onde aquelas vozes poderiam levá-la. Os jovens artistas riam e trocavam ideias radiantes, enquanto Ana sentia o peso imenso de seus medos. O que se desenrolaria a partir dessa colaboração? O eco das risadas lhe parecia distante, quase como se soubesse que um novo desafio à frente poderia dividir mãe e filha de uma maneira irreversível. Clara, impulsionada pela empolgação, finalmente se despediu da mãe com um sorriso. E foi nesse instante que o mundo de Ana pareceu diminuir. O que elas realmente perderiam ou ganhariam nessa jornada? Uma sensação de urgência começou a tomar conta dela. A batalha pela identidade de Clara só estava começando. O dia seguinte amanheceu com uma brisa leve e quente, como se o universo estivesse sorrindo para Ana e Clara. A colagem de arte finalmente estava pronta, e a empolgação tomava conta da casa. Apesar de todo o nervosismo que ainda ressoava no coração de Ana, ela assistiu à filha, que parecia brilhar mais do que nunca. Clara estava radiante, envolta em cores, texturas e uma energia palpável. As horas de trabalho em equipe, por mais desafiadoras que tivessem sido, resultaram em algo que refletia não só o talento de Clara, mas também suas emoções. O evento final chegou, e as duas se dirigiram ao local da exposição, um galpão antigo que fora transformado em ateliê de arte temporário. Ana, andando ao lado da filha, sentiu um turbilhão de sentimentos que variavam entre o orgulho e a apreensão. Clara caminhava ereta, com a confiança de quem havia entendido seu próprio valor. Ao chegarem, a atmosfera estava elétrica. Artistas, admiradores e críticos de arte perambulavam, cada um deles absorvendo a beleza das criações expostas. Quando Clara se posicionou em frente à sua obra, Ana quase não reconheceu a jovem que tinha diante de si. Havia algo de diferente, algo que carregava um brilho especial. Olha ali, mãe. Minhas colagens estão expostas. Clara apontou, e seu sorriso irradiava a luz. Ana não teve como conter a emoção. A coleção de Clara não era apenas um amontoado de desenhos, era uma história, narrando as experiências, os sonhos e as inseguranças que haviam permeado suas vidas. Enquanto o público admirava cada peça, Ana escutou os comentários. Havia risos e sussurros de admiração, e a mãe sentiu seu coração aquecer. Os olhares de reconhecimento sobre o trabalho da filha mostravam que ela não era apenas mais uma artista. Seu talento estava se destacando e despertando emoções profundas nas pessoas. No meio do evento, um rosto familiar se destacou na multidão. Era Helena, que se aproximou com um brilho nos olhos. Clara, isso é impressionante. Você realmente capturou a essência da sua jornada. Parabéns! Helena abraçou Clara, cujos olhos se encheram de lágrimas de alegria. Ana observou tudo com um sorriso imenso enquanto uma onda de alívio invadia seu coração. As inseguranças pareciam estar se dissipando. O futuro de Clara não era mais uma questão de se dar certo, mas de quando. A filha estava encontrando seu caminho, e Ana agora via que o amor e o apoio dela não tinham sido em vão. Quando a exposição chegou ao fim, Clara comemorou sua vitória com as amigas e a mãe ao redor. Elas riram, dançaram e celebraram o que parecia ser um novo começo. Clara tomou coragem e, com um brilho intenso nos olhos, disse: Mãe, não posso acreditar que consegui. Eu sou uma artista. Ana, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, abraçou Clara. E você sempre será, meu amor. Sempre acreditei em você, mesmo quando tinha medo. Cada palavra ressoava como uma promessa de apoio contínuo. As duas saíram do galpão sob um céu estrelado, refletindo as esperanças e os sonhos que agora estavam mais próximos do que nunca. Ana percebeu que, apesar dos desafios, o amor e a coragem poderiam abrir portas que pareciam trancadas. Clara não só tinha encontrado sua voz, mas também ajudara Ana a recuperar sua própria força. Ana sorriu, sentindo que a jornada estava longe de terminar, mas que, juntos, elas poderiam enfrentar qualquer tempestade. Vamos seguir em frente, Clara. Estamos apenas começando. O futuro esperava. Por fim, permita-se ser parte dessa emocionante jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e celebrar conosco.